Nesse momento que a gente tá da temporada, que é a terceira semana da pré-temporada, chegando na quarta semana, faltando muito pouco pra começar a temporada regular, os times estão com muitos jogadores e não pode ter tantos jogadores assim quando começar a temporada. A regra são 53 jogadores por elenco, o que significa que muita gente vai ser trocada ou cortada, dispensada. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e o maior motivo desse vídeo é que uma dessas pessoas, um desses jogadores que foi cortado é o cara que a gente mais torce aqui no Brasil, que é o kicker Cairo Santos. O Cairo é o único jogador brasileiro da NFL e ele jogava no Kansas City Chiefs, só que ele teve uma lesão que atrapalhou muito o desempenho dele, uma lesão na virilha que fez com que o Kansas City Chiefs cortasse ele do time. Depois ele acabou indo pro Chicago Bears em 2017, mas ele mal jogou também, a lesão atrapalhou ele de novo. E aí, antes de começar a pré-temporada, ficou decidido, ele foi trocado para os Jets. Os Bears trocaram ele para os Jets. E a gente já tava emocionado, né? Primeiro porque são os Jets, é um time que a gente vai ver bastante jogo nessa temporada e tal. Eles draftaram um quarterback novo, seria uma ótima oportunidade para o Cairão da Massa. Porém, ele foi dispensado nessa última semana e agora só vai aumentar o número de jogadores cortados porque com o draft e com as transferências dos jogadores, os times acabam ficando com tipo 90 jogadores, é muita coisa. E para começar a temporada oficialmente o roster, o elenco tem que ser de 53 jogadores, ou seja, times de ataque, times de defesa especiais e é claro, todos esses reservas que podem entrar e que não podem entrar, até porque tem muitas lesões e tal. Então é natural que jogadores sejam cortados. E aí, muita gente estava atribuindo a troca do Cairo Santos, quer dizer, a dispensa do Cairo Santos, pela lesão que ele tinha tido, que foi muito difícil a carreira dele nos Chiefs e depois nos Bears também. Mas aparentemente ele estava bem saudável. E o que isso significa, Golinho? O que significa ele ter sido cortado? Acabou a carreira dele? Se aposentou? Bom, a questão de se aposentar é ele que vai decidir. O Cairo Santos hoje tem apenas 26 anos, ele ainda é jovem, e o kicker mais velho da NFL é o Adam Vinatieri dos Colts, que tem 44. Então a carreira de kicker é uma das mais longevas, né? Mas o que acontece com o Cairo Santos hoje é que ele é um free agent, então ele tá sem contrato com nenhum time, o time que tiver interesse nele vai contratá-lo. E a realidade é uma só, né? Tem muito kicker por aí, a gente torce muito pelo Cairão porque ele é brasileiro, cara, ele é o único brasileiro na NFL, a gente torce muito pra que ele tenha uma carreira boa, mas os times são os times, eles vão atrás do que eles acham que é melhor e mais barato, sabe? A gente vê aí que tinha dois free agents que estavam livres aí, o Dez Bryant, que era tight end do Dallas Cowboys, e o Adrian Peterson, um excelente running back do Minnesota Vikings. O Adrian Peterson acabou sendo contratado, hoje ele é um jogador do Washington Redskins e deve jogar muito em breve aí, ele com certeza vai jogar na temporada regular se ele estiver saudável, se ele estiver bem. E o Dez Bryant, por exemplo, que é um ótimo tight end, ele não tá com o time por mil motivos, dentre eles o Dez Bryant, ele é meio polêmico, ele tá fazendo várias coisas, ele deu uma endoidada no Twitter esses dias e começou a falar mal da comissão técnica dos Cowboys, começou a falar mal de uma galera dos Cowboys aí, e ele provavelmente tá querendo um preço alto. E na boa, a gente viu isso com Colin Kaepernick, que é o quarterback que começou todo aquele movimento de se ajoelhar no hino. A questão é, o jogador tem habilidade, é bom o suficiente para o time abrir mão das polêmicas e pagar pelo preço do cara? Quão bom ele é pra isso, sabe? O Colin Kaepernick, na minha opinião, não tem tanta habilidade, tanto talento assim pra passar por todas essas polêmicas e tudo mais. Os times preferiram simplesmente ignorar. Ele tá processando a NFL, não sabemos o que isso vai dar. E o Dez Bryant é uma situação parecida, ou seja, ele é bom, mas ele é tão bom a ponto de a gente chamar um cara desse pro time que tá querendo muita grana, que falou mal da comissão, independente se ele tá certo ou não, mas é que é um cara que busca um pouco de polêmica. Na NFL a gente sente que os jogadores, eles tendem, quando eles ficam mais de boa, eles tendem a ser mais aceitos pelos times e tudo mais. Os times da NFL são empresas, eles vão sempre visar o lucro, então é isso, né? E aí vocês estão vendo aí que vários jogadores ou foram cortados ou foram assinados com outro time ou se aposentaram, tem bastante gente se aposentando. O Darrelle Revis do New York Jets também, assim como o Cairão, ele se aposentou. Tem muito jogador na Injury Reserve, que é o IR, né? Os Patriots, por exemplo, os dois jogadores que os Patriots pegaram na primeira rodada do draft, que é o running back Sonny Mitchell e o gordão da defesa, o Isaiah Wynn, lembrei. Os dois acabaram machucando. O Sonny Mitchell ainda deve voltar durante a temporada, mas o Isaiah Wynn já machucou o joelho, daquelas que, tipo,
perde o cara pela temporada inteira, né? E aí vocês podem ver aqui, eu vou deixar um pouquinho pra vocês, caso vocês queiram ver, bastante gente aqui saindo, mas aqui a gente pode também ver as extensões dos jogadores, né? Muitos deles aqui assinaram novos contratos com seus times, e isso é bem legal, mas é muito triste ver a quantidade de jogadores que está saindo, cara. Quando eu falei nesse vídeo aqui dos jogadores brasileiros na NFL, a gente viu que tem muito jogador no mercado, aqui no Brasil eu recebo todo dia gente falando, Golinho, eu quero jogar futebol americano, me ajuda, eu quero jogar futebol americano. E a verdade é que é muito difícil, cara. É uma situação muito complicada. E se já é difícil para os jogadores que crescem na cultura americana, fazem uma boa faculdade e tudo mais, imagina para um brasileiro. E o Cairo Santos é um baita kicker, mas é uma situação complicada, né? Então teve muito jogador que foi cortado. Vou mostrar aqui para vocês também o Kenny Britt dos Patriots foi cortado aqui, Parker Collins do Pittsburgh Steelers. Muitos assinaram, muitos não assinaram. Infelizmente é matemática, a maioria dos jogadores acaba não indo, né? Porque, o Brandon Chubb aqui dos Titans, a maioria dos jogadores acaba não indo porque é muita gente querendo jogar. E é fato que por questão de lesões e por questão de a NFL, inclusive é uma polêmica que eu vou falar num vídeo recente aí, a NFL ter bastante contato e ter bastante jogador que se lesiona, é fato que comparativamente tem menos pessoas querendo entrar para a NFL desde crianças, né? Então a cultura americana está incentivando um pouco mais esportes um pouco menos agressivos, como é o caso do soccer, por exemplo, que é um pouquinho menos agressivo, né? Então, mas mesmo assim é muita gente. O futebol americano é o maior esporte dos Estados Unidos, o basquete é o segundo e o futebol americano universitário é o terceiro, ou seja, é gigante, né? É gigante. Então a gente fica triste pelo Cairão, eu tô torcendo muito para que ele seja contratado por outro time, e se ele for, vocês vão ficar sabendo aqui nesse maravilhoso canal. Eu torço muito por ele, eu queria muito entrevistar ele um dia, quem sabe isso role. Mas é isso, o que vocês acham disso? Que jogadores que vocês gostavam acabaram saindo ou assinaram? Me digam aí embaixo, comentem aí embaixo, tá bom? Se vocês gostaram, gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!